A paz do Senhor a todos. Saúdo os irmãos na graça do Senhor Jesus, aqueles que estão me ouvindo neste momento, aqueles que irão ouvir posteriormente. Quero, em primeiro lugar, agradecer e engrandecer o nome do Senhor, que tem cuidado de mim e da minha casa, não tem deixado faltar a graça, a misericórdia, o sustento, não tem deixado faltar a misericórdia da salvação, não tem deixado faltar nenhum bem sequer. Por isso nós louvamos a Deus nesse dia e engrandecemos o nome do Senhor. Como tem um texto que eu tenho repetido bastante nesses tempos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam segundo o seu decreto. E hoje não é diferente, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com a igreja um texto, vai ser rápido, né? Um texto que sai no livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 a 3. Né? Eu vou ler aqui para que a igreja possa ter, se você tem condições de abrir a sua Bíblia, compartilhe essa leitura comigo nesse dia, em nome de Jesus. Diz assim: Foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Amém? Trecho bastante conhecido, que vai se tratar da passagem do nascimento de Moisés, um homem, um legislador, o maior legislador do povo de Israel, do povo de Deus. Mas antes de eu começar a compartilhar esta palavra, eu gostaria de orar com os irmãos. Aquele que puder e tiver a oportunidade, feche teus olhos, ore comigo nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor. Te agradeço pela tua salvação, te agradeço, Pai, pela libertação, te agradeço pela cura, te agradeço pelos livramentos. Tu és, Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nesse dia, haja, Senhor, de misericórdia para com o teu povo, haja, Senhor, de salvação e de restauração. Que onde esta palavra, Senhor, encontrar, Senhor, uma terra fértil, ela possa prosperar a 100 por 1. Aonde essa palavra for aos ouvidos, possa haver salvação e libertação. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma, Senhor, a minha vida neste momento, Espírito Santo. Eu sei que Tu és misericordioso e é por isso que o Senhor nos usa. Não porque somos bons, porque somos não, Senhor. É porque a Tua misericórdia dura de geração em geração. Obrigado a Deus pela igreja, obrigado por cada pastor, por cada obreiro, por cada departamento, por cada líder de departamento, por cada família, Senhor, por cada esposa, por cada marido, cada filho, cada pai, Senhor, que se encontra, Senhor, nos seus lares, ó Pai. Mas eu creio que não estão deixando de buscar a Tua presença e estão fazendo aquilo que lhe apraz. Por isso, nesse dia, entra com misericórdia, salva, Senhor, ó Deus, aquele que está perdido, resgata, Senhor, aquele, Senhor, que foi lançado fora, e põe, Senhor, a Tua boa mão, limpa, Senhor, o Teu servo de todo mal, Pai, põe, Senhor, ó Pai, um filtro no nariz, ó Pai, nos lábios, ó Pai, nos olhos de cada servo Teu nesta terra, para que, Senhor, nenhum vírus, nenhum mal possa alcançá-los, como diz a Tua palavra, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Por isso, ó Deus, cuida de nós, ó Deus, segundo a Tua misericórdia. Não, ó Pai, porque nós falamos bonito, ou porque pregamos bonito, ou porque somos alguma coisa. Não. Simplesmente, ó Pai, porque nós merecemos, ó Deus, nós merecemos o castigo, mas a morte na cruz nos trouxe alívio, nos trouxe refrigério. Sê conosco nesse dia é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa passagem é uma passagem bastante conhecida, né, de Joquebede, né? A mãe de Moisés, né, fala do nascimento de Moisés. Nós
Todos nós já ouvimos muito falar de Moisés, dos conflitos, das situações que Moisés viveu, das condições que Moisés foi levado. Por isso, ó Pai, né? Quem era o pai das leis? Nós sabemos tudo isso, a dificuldade que ele teve com o povo, a dificuldade que ele teve em levar esse povo à presença do Deus vivo. Mas nós hoje não iremos tratar dessa condição, nós vamos tratar da condição de Joquebede, a mãe de Moisés, né? Se nós pararmos para analisarmos no dia de hoje, a atitude desta mulher seria imprudente, seria colocada, né, hoje nas nossas leis do nosso país, ela seria levada ao conselho tutelar por abandono de incapaz e acabar provavelmente responderia um processo e seria presa ou sei lá, teria alguma responsabilidade criminal na vida dela. Porém, naquele tempo, no contexto histórico desta palavra, você tem que entender que essa mulher, ela fez o que foi mais sábio, ela fez o que competia a ela fazer. Então, essa mulher era da tribo de Levi, né? O marido dela também era da tribo de Levi, e ela teve 3 filhos, né? Arão, Moisés e Miriam. E o último, que foi Moisés, o caçula, existia uma regra no Egito dizendo assim: todo aquele menino que nascer dos hebreus, mata-o, joga no rio, mata ele, e menina deixe crescer. Porque Faraó tinha medo que o povo de Israel ficasse maior do que o Egito, do que os egípcios, e que os escravos acabassem dominando a nação. Porque aonde tem mais escravo, teria mais gente, e seria uma maneira fácil de se conseguir dominar o povo do Egito. Então Faraó dá essa ordem. Tem outras ordens atrás, das parteiras, mas nós não vamos entrar nesse processo, porque hoje nós vamos falar da atitude de Joquebede. Joquebede faz uma cesta de betume e junco e pés, né? É um cesto, coloca betume. Betume é um piche, né? É como se fosse o piche que se usa para fazer o asfalto. E o pés também é um tipo de resina muito conhecida no Oriente Médio, que é feito para vedar, para lacrar. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos algumas condições que você tem que entender. E nós, como igreja do Senhor, temos que aprender algumas coisas. Nós vamos falar sobre família, as atitudes que nós devemos ter com a nossa família, com os filhos, com o marido, com a esposa, enfim, com todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo. Mas hoje, principalmente, tratando de pais e filhos. Se você parar para analisar, ela tomou uma atitude de guardar a criança, porque a criança era formosa aos olhos, era uma criança bonita. Né? Agora eu garanto para vocês, irmãos, não existe mãe que ache seu filho feio. Não tem isso. Não existe uma mãe que fala: nossa, esse menino é muito feio, vou matá-lo agora. Não, a mãe considera todos os filhos bonitos, embora muitas vezes eles não sejam tão agradáveis e tão bonitos aos olhos assim. Mas não importa, porque Deus ama a todos, e isso é importante, porque para Deus nós somos todos iguais. Mas, enfim, essa mulher pega e guarda o seu filho por 3 meses, escondendo ele, guardando ele, até que não dá mais para esconder, até que não dá mais para guardar. É nesse ponto que eu quero chegar com os irmãos. Meu irmão, minha irmã, há hora na vida das pessoas que eles têm que andar com as suas próprias pernas. Há hora na vida dos filhos que eles têm que entender que existe responsabilidade sobre a vida deles. Nós não podemos cuidar dos nossos filhos 24 horas por dia. Nós não podemos esconder os nossos filhos do mundo. Nós não podemos esconder os nossos filhos da sentença que tem no mundo. Porque a sentença do mundo é morte. Porque o mundo jaz do maligno. E o mundo já pereceu. É isso que diz a palavra de Deus. Então,
nós não podemos ter essa atitude. Nós não podemos esconder. Nós escondemos enquanto podemos. O que isso significa? Enquanto essa criança estiver sobre a nossa autoridade, nós a escondemos e a guardamos e a protegemos. Mas haverá um dia que essa criança vai crescer, que essa criança vai tomar forma, vai tomar consciência e vai ter que andar neste mundo e viver e conviver com as coisas que temos aqui. Não são agradáveis muitas vezes, mas elas estão aqui e é preciso ser vividas. Então eu queria começar falando para as irmãs ou para os irmãos que me ouvem nesse dia, uma pequena condição, sabe, irmãos? Nós não devemos cuidar dos nossos filhos, porque a Bíblia diz, né, que nós temos que cuidar dos filhos, é herança do Senhor. O que nós não podemos é achar que os filhos são propriedades nossas, que nós vamos conviver com eles. Eles têm a sua vida, eles vão ter a sua vida, vão ter a sua família, vão ter as suas esposas, vão ter os seus filhos. E provavelmente, em alguns casos, vão viver bastante. O que nós vivemos e achamos, eles vão viver diferente, né? Não é que é errado. Não é porque você é advogado que seu filho tem que ser advogado. Não é porque você é médico, professor, que seu filho tem que ser. De repente, você é professor e o seu filho pode ser um excelente engenheiro. Você pode ser advogado e o seu filho um médico. Isso não vai mudar a vida dele. O que vai mudar a vida do homem e da mulher de Deus é o caráter, a situação que nós vamos tratar. Então, nesse dia, eu queria deixar bem claro para os irmãos, eu não estou falando para vocês abandonarem os seus filhos, pelo contrário. Enquanto eles estiverem debaixo da sua autoridade, esconda-os. Esconda-os em Cristo. Esconda-os na palavra de Deus. E o primeiro passo que eu achei interessante, que ela betumou o junco. O junco serve para flutuação, mas se ele tiver sem vedação, irmãos, ele vai encher de água e vai acabar afundando. Então, quando você olhar e ver seu filho na condição de você colocar ele no barquinho de junco, não é porque o rio Nilo tem crocodilo, porque o rio Nilo tem cataratas, não é porque ele tem corredeiras que seu filho vai morrer. Não. Ele não vai morrer, porque a presença do Senhor é aquela que guarda os seus servos. Então vamos tratar nesse dia de alguma coisa que o Senhor me revelou nessas semanas que eu tive meditando nesse texto. A primeira coisa que você tem que fazer com o teu filho, irmão, é ensinar a lei do Senhor. A primeira vedação que você faz na vida do seu filho, no barquinho do teu filho, é ensinar o poder que tem a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Quando estiver velho, ele não se desviará. É isso que nós temos que fazer. A primeira vedação, irmãos, a primeira vedação que nós fazemos na vida dos nossos filhos e daqueles que têm filho é ensinar a palavra de Deus. Não adianta você achar que vai fazer psicologia, levar no psicólogo, pode até dar uma ajudadazinha, melhorar alguma coisa, um comportamento, mas se você ensinar o teu filho, blindar ele, isolar ele do mundo através da palavra de Deus, colocar a palavra de Deus na vida dele, dentro do seu coração, irmãos, é a melhor forma de proteção que você tem. Não existe, você não pode ficar com ele 24 horas, mas o Espírito Santo de Deus anda com ele 24 horas. Então, a primeira coisa que você tem que entender, o que Joquebede fez foi proteger, isolar, fazer com que não entrasse água, nem inseto, nada dentro do barco. E a primeira coisa que você faz nessa condição para deixar os seus filhos isolados e salvos é ensinar a palavra de Deus para eles. Ensinar que Jesus é bom, ensinar que Jesus cura, ensinar que Jesus sara, ensinar que Jesus restaura e ensinar que Jesus salva. Ensinar que Jesus salva, cura, liberta e ainda tem o Espírito Santo na vida deles. Essa é a primeira vedação que você tem que fazer na vida do seu filho.
sabe? Ensina a palavra de Deus ao seu filho. Sente com ele, gaste 5 minutos, 10 minutos, leia um salmo com ele, sabe? Aprenda junto com ele o poder da oração, aprenda junto com ele o poder da palavra de Deus, os profetas, os homens que viveram diante dele. A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, que vedar, porque ela teve 2 vedações, a segunda vedação que nós vamos ver na vida do cristão, irmãos, na vida do crente, é testemunho. Eu ouço muito as pessoas dizerem, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Na Bíblia, crente, você não age dessa maneira. A Bíblia te dá a oportunidade de fazer o que você faz e fazer o que você fala. O que Paulo escreve, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, não tem esse negócio de você falar para o teu filho fazer uma coisa e você fazer outra. Você tem que ensinar o teu filho. A segunda vedação que eu vejo na família muito importante é testemunho. Testemunho do crente, do pai, da mãe. Né? Ah, mas eu não tenho marido cristão, eu não tenho uma mãe cristã, eu não tenho, né, a minha esposa, meu marido. Um dos cônjuges não é. Eu não estou falando o que não é. Eu estou falando com você que é. Se você é servo de Deus, crente, adorador do Senhor, eu tenho uma boa notícia para você. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida e dê testemunho de cristão. Nós ensinamos mais os nossos filhos com testemunho do que com palavras. Porque palavras, irmãos, acabam passando com o vento, mas o testemunho fica para todo sempre. Se você ler a história dos recabitas lá no livro de Jeremias, eu não me lembro agora o capítulo, acho que é 26 ou 28, uma coisa assim, mas está no livro de Jeremias. Eles tinham testemunho dos pais. E Deus os compara e fala, os homens são mais fiéis do que Israel, porque eles obedecem o pai deles. Né? Então o testemunho na casa de um cristão, ela é de fundamental, ela é a principal vedação para que o pecado, para que o mal, para que a morte não encontre os filhos. Se você parar para imaginar, não adianta você falar para o teu filho, não minta, filho, porque papai do céu não gosta, e você mente. Qual é o fundamento desta palavra? Se você falar para o teu filho, olha, você não deve cobiçar as coisas alheias dos outros, e você cobiça. Qual é o significado tem essa palavra na vida desse jovem, na vida dessa criança? Se você fala para essa criança obedecer ao professor, obedecer ao pai, aos mais velhos, e você não obedece o seu líder, você não obedece o seu chefe no trabalho, você é um desobediente, você não obedece à lei de trânsito, então você é um mentiroso. Me perdoe a expressão, irmãos, mas a segunda vedação que existe na vida de um crente é o testemunho da família, do pai e da mãe. E não adianta achar que a professora da escola bíblica dominical vai ensinar o teu filho. Vai, mas testemunho vem de casa. Testemunho não se vem da rua, vem de casa. Então o pai, a mãe, se você quer vedar o teu filho, quer colocar ele numa arca e ele flutuar nas águas deste mundo, que o Nilo aqui representa o mundo, é melhor você começar a dar testemunho de cristão. Falar, filho, não roube, e não roube. Mas como eu roubo? Não é. Vai lá no supermercado, como a Carol ministrou na terça-feira, vem troco a mais, você finge que não viu e você viu. Não, devolve. Seja honesto. Mostre para o seu filho que ser honesto é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Então nós hoje como cristãos, nós falamos muito de situações, disso, daquilo, damos muitas coisas para os nossos filhos, damos casa, às vezes, quem tem condição, damos carro, tênis de R$1.000, 2.000, celulares de R$4.000, mas muitas vezes nós não damos testemunhos de cristão. Né? Você quer ver uns testemunhos bem fácil de se ver, irmãos? Você fala para o teu filho, não fala palavrão perto do seu pai. Mas você fala palavrão perto do seu filho.
Mas não é para falar palavrão perto do seu pai. Está errada essa frase. Você não pode falar palavrão porque o Espírito Santo de Deus não fala palavrão, filho. O seu pai não fala palavrão, a tua mãe não fala palavrão, ninguém aqui na casa fala palavrão. E você não vai falar palavrão só quando eu estou presente. Você não vai falar palavrão quando eu estou ausente, porque eu também não falo. Vocês entenderam qual é o contexto? Sabe, quando Joquebede colocou Moisés na arca, no cesto, ela já tinha preparado Moisés para receber a vitória de Deus. Sabe, mãe? Nós temos mães super protetoras, né? Que as crianças nunca se tornam adultos, né? Um dia desse eu estava pensando, né, naquele jogador famoso que tem no Brasil, que vive aprontando, e as pessoas falam, é um menino. Menino, ele tem 30 anos, irmãos. Que menino? Menino é 5, 3, 4, 6, né, 10. Isso é menino. Uma pessoa de 30 anos não é menino, ele é um homem, ele é uma mulher. Então ele tem que responder por suas atitudes. E tem pais que acham que não, que os filhos devem ficar sempre ali debaixo das asas, debaixo da sua proteção. Mas Deus está falando, né? O homem unir-se a sua mulher, tornar-se uma casa, vai largar pai e mãe. Filho, esse é o destino. Então, nós temos que preparar os nossos filhos para encarar este mundo. Nós temos que, em primeiro passo, blindar eles através do testemunho nosso. Blindar ele através de ensinar a palavra deles quando pequeno nas nossas casas. Porque quando ele estiver velho, ele não vai se afastar dos caminhos do Senhor. Ele vai aprender porque aprendeu em casa que tinha um pai, tinha uma mãe dedicada, que tinha um exemplo, um espelho em casa para seguir. E a terceira condição que nós temos aqui, para não se alongar muito, é sempre tenha alguém olhando o seu filho. Se você ler o texto que nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer que Joquebede fez a cesta, betumou, vedou, colocou junto à margem do rio e soltou. Porque aquele menino iria morrer. Irmãos, aquele menino não ia sobreviver, porque existia uma ordem para ele morrer. Se você ler no capítulo 1, você vai entender, né, que existia uma ordem para se matar aquela criança. Então, quando não se teve mais o que fazer, aí já vamos falar dos jovens, né, que já vão para a sua, né, adolescência, que já têm a sua própria maneira de pensar e de agir. Então, quando chega nessa época do ano, nessa época da vida, o que você tem que fazer é colocar alguém para olhar, porque você já blindou eles com o testemunho, você já blindou eles com a palavra que você ensinou, e agora você ensina, agora você não tem mais o que fazer. Agora o que você vai fazer é colocar alguém de olho nele o tempo todo. Miriam, soltaram o menino, e Miriam ficou de longe para ver o que acontecia. Mas aqui no nosso caso, nós não temos Miriam para ficar nos olhando, nem olhando aqueles que estão. Você não tem Miriam. Você tem o Espírito Santo de Deus que vai aonde for que o teu filho tiver, aonde o caminho que ele estiver, ele vai estar sendo olhado e guardado pelo Espírito Santo de Deus, pelos anjos de Deus. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, nesse dia, eu queria te trazer uma proposta. O terceiro passo para o teu filho, não para você soltar o teu filho e ter certeza que ele vai encontrar o caminho, vai encontrar a salvação, vai encontrar a vitória, é você ter sempre oração pela sua família, intercessão, né? Quem tem filho, irmãos, é intercessão, é 24 horas olhando, orando e vigiando e pedindo: Espírito Santo de Deus, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, cuida do meu marido, cuida da minha esposa. Porque Miriam ficou de longe olhando para ver o que ia acontecer com Moisés. E o Espírito Santo de Deus é o contrário. Ele anda conosco e nos impede de pecar,
nos impede de ir para o caminho errado, Ele nos avisa quando estamos indo para o caminho errado, quando eu, você ou qualquer pessoa está indo para o caminho errado. Então, a oração, a intercessão do pai e da mãe, ela tem um valor fundamental na vida do cristão. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que anda o teu filho, não sei aonde está o teu filho nesse momento, não sei como é que está o relacionamento dentro da sua casa, mas tira um minutinho, ore. Ah, mas ele não quer oração, espera ele dormir, vai lá na porta do quarto, levanta a mão, unge a porta do quarto, ore por ele, fala: Senhor, guarda o meu filho. Ele já tem discernimento, sabe o que é certo e errado, mas o teu espírito conhece o caminho da verdade e da justiça. Sabe, o terceiro passo é esse, irmãos, é intercessão, é orar, é colocar o Espírito Santo 24 horas por dia para cuidar dos nossos, daqueles a quem nós amamos. Porque eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, a palavra de Deus garante que a vitória vem. Porque se você continuar lendo o texto, a Bíblia vai relatar que Moisés, ele foi encontrado pela filha de Faraó, que estava lá na beira do rio, naquela parte, devia ser um lugar tranquilo, onde já era costume eles tomarem banho, irem para brincar, se divertir, as meninas. E ela pega aquele e ela logo já descobre: esse aqui é um hebreu. Este aqui é da filha dos hebreus. Então ela vai, quando Miriam vê que a filha de Faraó pegou e desce, e a filha de Faraó se encantou com a criança, e a menina, irmã dele, fala: eu posso arrumar uma pessoa para cuidar dele para você, uma ama de leite, e leva o menino para a própria mãe cuidar. Entendeu o segredo do negócio? Quando tem alguém olhando para você, quando você tem o Espírito Santo de Deus olhando por você, seu filho não vai, ele vai voltar para você. Seu filho vai voltar para você, vai voltar para sua casa, vai voltar para aqueles que o amam. Não sei aonde ele está nesse dia, mas Deus manda te dizer. Coloque em oração, bote ele lá na presença do Senhor, levante as tuas mãos no quarto, e ele vai voltar, porque Moisés acabou voltando direto para a sua mãe, direto para o seu lar. E ele cresceu até o tempo de desmamar. E ficou com a sua família. Mas tem um outro propósito na vida desse dia. Da soltura de Moisés no cestinho de junco. Naquele dia, Deus estava levantando o legislador de Israel. Naquele dia, Deus estava preparando o homem que ia tirar Israel do sofrimento e da escravidão. Então, além de ser cuidado por Deus, guardado por Deus, ele se tornou o libertador do povo de Deus. E nesse dia, eu quero te dizer uma coisa: ainda que o seu filho esteja condenado pelos homens, Deus manda uma palavra para o seu coração. Creia que Ele é poderoso para transformar essa situação em vitória. E através da vida dele, muitas vidas sejam libertas pelo seu testemunho, pela sua vida que ele viveu. Então hoje Deus te dá elementos, te dá ferramentas para cuidar da sua família. Então, relembrando, irmãos, oração, para que o Espírito Santo esteja sempre olhando pelos seus, estudo da palavra, ensinamento da palavra e testemunho. Esses três são fatores importantes, determinantes para que um jovem, para que uma mulher, para que um jovem, uma jovem permaneça nos caminhos do Senhor. Que Deus te dê a oportunidade e te dê a graça de você ter a sabedoria. E se você não tiver, peça a Deus que Ele dá, porque a Bíblia vai dizer que toda sabedoria vem do alto e vem do Senhor. Que nesse dia você tenha um dia abençoado, um dia cheio da graça, ainda que distante dos seus, que a presença do Senhor possa acalentar e cuidar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se com a tua igreja, Pai, é o que eu te peço. Levante homens e mulheres que possam ser libertadores de almas, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão longe da tua casa, mas que vão, pelo testemunho deles, ó Pai, serão alcançadas muitas vidas. Se conosco, ó Pai, é o que eu te peço.
Em nome de Jesus, ensina o pai e a mãe a ser um bom pai, a ter a visão de Joquebede, blindar os seus filhos através da oração, blindar os seus filhos através do testemunho e blindar os teus filhos através da palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui. Me perdoe a qualidade do som aí, porque nós não somos profissionais. Os sons de fundos aí também, que nós estamos aqui ao vivo aqui a minha casa não tem uma acústica muito boa, mas que o Senhor possa falar com você, aonde quer que você esteja. Guarde essa palavra no seu coração. Os filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor. E que Deus possa te dar um domingo, um resto de domingo abençoado e cheio da glória e do poder de Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.